A paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã. Mas que amém, mais michuruca. Amém? Amém. Oh, obrigado. O livrinho que nós temos aqui em mãos, que eu e o meu amigo Felipe é assim, é muito pequeno, então eu vou pedir para que ele fique em pé, para que todos possam vê-lo. É assim, olha esse que menininho pequeno. Então, nós escrevemos o livro juntos numa época em que eu estava ativo na Igreja do Recreio, no Ministério de Saúde Emocional da Igreja. Então, nós desenvolvemos uma versão cristianizada dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, aplicados aos grupos de apoio nas mais variadas questões, depressão, ansiedade, feridas emocionais e tantas outras questões, numa perspectiva cristocêntrica. Então, nós escrevemos o livro, está aí. Pode ser adotado também como uma espécie de devocional diário para você. Tem algumas perguntas ao final de cada capítulo, você pode ir escrevendo. Tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora para você. Mas que ambiente gostoso, não é? Que ambiente, assim, delicioso, leve, suave. E enquanto o meu amigo Giovanni é um artista, gente, é um entertainer, é ou não é? Vamos aplaudir esse cara, que ele merece. Ele merece muito. É um pastorzaço, mas ele faz malabarismos aqui inimagináveis. Eu jamais faria nem um terço, nem, sei lá, nunca faria o que ele faz de uma maneira assim tão bacana. E eu fui assim num voo na minha adolescência lá atrás, porque eu fui criado nesse ambiente cristão, evangélico, eclesiástico. Eu fui criado na igreja metodista. Felipe frequentou, curiosamente, a mesma igreja metodista que eu frequentei lá em São Paulo, em Santo André. E eu pensei, meu Deus, se eu tivesse um ministério assim, tão contextualizado, de um cara assim, tão bacana na minha época, muito provavelmente algumas experiências sofridas, até trágicas, minhas, de minha família, poderiam ter sido evitadas. Então eu imagino, viu, Giovanni, esse caráter assim, preventivo desse ministério, e o quanto ele evitou de que tragédias reais acontecessem ao longo de tantos anos, são 15 anos, é um ministério que já está caminhando para cima assim, da adolescência, né? Crescendo bastante, mas muito maduro, muito contextualizado, muito lindo. É bonito ver isso e saber que esse modelo pode ser replicado em muitas outras realidades, Brasil afora, mundo afora. Meu irmão, Deus te abençoe e muito obrigado, pastor Kenner, também por me receber. É um prazer, é uma honra, é um privilégio. Agora, vamos abrir a palavra do Senhor lá no texto que está em Lucas, no capítulo 15. A partir do verso de número 11. Lucas 15, versos de 11 a 32. O subtítulo na sua Bíblia provavelmente estará Parábola do Filho Pródigo, mas eu prefiro um outro subtítulo, talvez um outro tema para essa história, porque o filho aqui está longe de ser o herói da parábola. O herói da parábola é o pai. Então, talvez um nome mais apropriado para a parábola, em termos de subtítulo, seria a parábola do pai amoroso, do pai amante, do pai que não desistiu de amar, não desistiu de orar, não desistiu de esperar. Um pai louco de amor pelo filho. E o texto diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me desse sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E eu quero deixar você nessa hora, nesse momento, aí no meio dessa pequena multidão ao seu lado, quero deixar você a sós com Deus. Isso é possível, na medida em que você fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento a Deus. E que nesse momento desse silêncio também gostoso, peça a Deus para falar ao seu coração, para trazer uma palavra de Deus da parte dele a você diretamente, que venha de encontro àquilo que você está buscando ou precisa e deve receber nessa manhã. Deixa eu deixar você a sós alguns segundos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que acabou de ser lida e que hoje, mais uma vez, eu tenho a responsabilidade de explicá-la e de aplicá-la. Tu sabes, ó Deus, que eu preciso de Ti completamente nesta hora. Preciso de graça, Deus, para comunicar com leveza, propriedade, profundidade, simplicidade, de forma tal, Deus, que haja edificação, Senhor, que haja restauração, que haja profecia vinda da parte do céu ao coração dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, de todos nós. Assim, Deus, abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra e também, ó Deus, que ela seja completada na medida em que poderia eu aqui agora, nesta manhã também, falar um pouco da minha história, da minha trajetória e de como Tu tens sido bondoso para comigo até aqui. E estas coisas todas nós Te pedimos neste nome doce de Jesus. Amém. Parábola do dito filho pródigo, que nós estamos chamando da parábola do pai amoroso, ela encerra uma sessão de 3 palavras em que Jesus está falando sobre o desejo ardente que Deus tem de buscar e resgatar pessoas. Ele está ensinando aos fariseus, que eram líderes religiosos da época, que não se contaminavam, que não se misturavam com a dita população pecadora. Eles eram puros demais, santos demais, perfeitos demais, guardadores da lei em todos os seus pequenos detalhes demais, muito além dos demais mortais. Então Jesus está ensinando a eles quem é esse Deus. Esse Deus que tem esse desejo ardente no coração de ir em busca de quem está perdido. E a primeira parábola que aparece nesse capítulo é a parábola da ovelha perdida. Então o pastor sai, porque ele perde e percebe uma das ovelhas perdidas do rebanho, vai até ela, encontra, traz de volta ao aprisco e tem grande alegria, porque ela estava perdida e foi reencontrada, foi resgatada, foi trazida de volta. E logo depois, Jesus continua ensinando, falando sobre a parábola da dracma, a parábola da moeda perdida, que não tinha assim um grande valor em termos monetários ou financeiros, mas tinha um grande valor para aquela pessoa. E na Jerusalém da época, na Palestina da época, o chão era um chão de barro batido junto com juncos, era uma espécie de piso de juncos com barro amassado, duro,
e a moeda se perdia por entre aqueles juncos e era difícil de achar. Exigia tempo. E aquela mulher, então, se dispõe a procurar, não havia muita iluminação nas casas, as janelas eram pequenas, e ela se esforça. E tudo isso fazia muito sentido na cabeça de quem era judeu. Entendia perfeitamente a maneira ilustrativa de comunicar verdades do reino de Deus a partir de vivências das relações humanas, de gente, de histórias, de coisas muito comuns à época. Então Jesus está ensinando acerca desse Deus que está sendo plenamente revelado a partir de quem Ele é. E essa sessão é concluída com esta parábola desse menino que vai para longe do seu pai, vai para longe, distante, para uma terra bem diferente daquela onde ele havia nascido e havia sido também ensinado em princípios de Deus. E nós sabemos que ele guardava esses princípios na alma e conhecia muito bem esses princípios, porque quando ele cai em si, ele diz: eu pequei contra o céu e pequei também contra o meu pai, por isso eu vou fazer o meu caminho de volta. Eu gosto muito dessa parábola, porque eu me vejo aqui nesse menino mais novo. Nesse menino que, por razões não ditas no texto, de repente, é nutrido por essa vontade de seguir carreira solo, longe dos cuidados do seu pai, longe de tudo aquilo que ele tinha de melhor na sua própria casa. Ele nutre esse desejo no coração de viver uma vida livre, de viver tudo aquilo que a vida podia lhe oferecer. Então ele vai para longe. E eu gosto de pensar que o texto fala de famílias de hoje, de situações e dramas familiares, reais, concretos, no aqui e no agora. Então é possível encontrar princípios de quem Deus é, orientações acerca da essência da natureza do próprio Deus, que é amor puro, mas o texto também fala de realidades que não são também muito peculiares e muito conhecidas, dos dramas que acontecem dentro de casa. Eu era um menino muito feliz na cidade de Santo André, São Paulo, lá na região do Grande ABC. Minha mãe teve 3 filhos. E ela teve o primeiro, Samuel, e engravidou do segundo. E ao engravidar do segundo filho, ela experimenta um tempo de uma gravidez um pouco tumultuada. Ela teve uma série de complicações da gravidez. E lá ela morava num sobrado em São Paulo. Escorregou, escadaria abaixo e perdeu a criança. E lá no hospital ela disse: Senhor, se o Senhor me der um outro filho, esse meu filho será separado para ser ministro do teu evangelho. Ele vai ser teu. E parece que Deus ouviu a oração. Porque minha mãe, 1 ano e pouco depois, engravidou novamente. O projeto era de 3 filhos, e assim foi. E então eu nasci com o nome de profeta, Daniel. E a minha mãe disse que logo após eu ter nascido, ela foi lá na igreja metodista em Santo André, lá na Vila Floresta, e me ofereceu a Deus, dizendo: Senhor, faz desse meu filho um servo teu, cuida dele. E o tempo foi passando e eu fui crescendo, muito feliz, como eu disse, na cidade de Santo André, São Paulo. A vida para mim era maravilhosa. Eu era um rapaz muito feliz. E o meu pai era uma influência muito forte, muito poderosa sobre mim. Meu pai foi um pequeno gênio, porque ele nunca fez faculdade de química, ele era um excelente químico, conseguiu graduar-se apenas no nível técnico, e com a sua destreza, com a sua capacidade intelectual e a sua força, o seu esforço, eu via meu pai virando noites, lendo livros de química analítica, química quântica, enfim, meu pai se tornou um profissional muitíssimo bem-sucedido. Então, a minha casa tinha, assim, um conforto semelhante àquele que nos parece mostrar do texto. Era um menino de classe média, média alta, com tudo aquilo que o meu pai podia me oferecer, ele ofereceu. Vindo ele, e também minha mãe, de infância muito pobre e muito sofrida. Todos dois. E parece que nós pais crescemos com essa ideia, enquanto temos filhos, que os nossos filhos não necessariamente experimentarão aquelas agruras que eventualmente nós passamos.
Parece que a gente tem esse pulso de abrir caminho para os filhos. Isso é natural. Mas existem caminhos que os filhos têm que trilhar. Não é possível trilhar os caminhos pelos filhos. Eles mesmos vão encontrando-se na vida. Eles mesmos vão ajuntando para si experiências e se formando, se estruturando, se constituindo como gente, como adultos, na medida em que caminham. Porque existem lições que nós pais jamais conseguiremos legar e ensinar. E às vezes, quem ensina de fato é a vida. E se aprende muito quebrando a cara. Gostaria que não fosse assim. Aliás, o meu próprio pai dizia: meu filho, tem duas formas de você aprender sobre as grandes questões da vida. Duas principais. A primeira dela é eu dando o exemplo daqueles que se machucaram. E aí você não repete o modelo, não repete o princípio, não repete a ideia, não repete o comportamento, a postura, a atitude. Viu, olhou, viu exemplo ruim, faça diferente. A outra forma de aprender é se machucando. É se ferindo pelo caminho, pela caminhada. Então você escolhe, meu filho, de que maneira você quer aprender. Mas voltando à minha história, lá em Santo André, eu era um menino super feliz, tranquilo. Eu tinha ali por volta dos meus 12 para 13 anos de idade. Eu era assim, como eu disse, muito pegado ao meu pai, ligado a ele. Meu pai me ensinou inglês quando eu tinha 10 anos de idade. Nós aprendemos inglês dos 10 aos 14 anos de idade. E dizem que a gente não falava português em casa. E o meu pai era exemplo de pessoa inteligente, pessoa bem-sucedida. Para mim, eu era muito ligado a ele. Meu pai chegava cansado do trabalho em casa, batia bola com a gente. Que gostoso que é. Porque aquelas peladas que eu joguei com meu pai estão ainda registradas na minha memória. Porque meu pai se foi no Dia dos Pais, há 9 anos atrás, perdão. Ele partiu assim, de uma maneira para que nós sempre se lembrássemos da sua partida. Mas me marcou profunda e maravilhosamente. Eu era muito ligado a ele. Então havia uma espécie assim de intimidade natural entre eu e meu pai. Da mesma forma, o meu irmão mais velho ligou-se à minha mãe. E a minha mãe o influenciou de tal maneira que ele decidiu ser agrônomo. Foi para o interior do estado se formar em agronomia, e a coisa cresceu no coração dele, a um ponto em que os meus pais decidiram comprar uma propriedade no interior do estado e fazer uma fazenda, um sítio, um agronegócio, um agrobusiness, que nem tinha esse nome na época. Minha mãe amava o céu. Minha mãe também foi e partiu por uma leucemia indiferenciada há 7 anos atrás. E o meu pai, então, decidiu, junto de minha mãe, comprar uma propriedade lá no interior do estado. Tem uma frasezinha do C.S. Lewis que eu gosto, pelo menos é atribuída a ele. Eu acho essa frase muito interessante. Evite tomar decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Não é interessante essa frase? Evite tomar decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Muitas vezes, essas decisões têm que ser feitas. São decisões que vão acontecendo pelo caminho. Mas aqui o alerta de que, se puder ser evitado, evite. Porque meu pai continuava trabalhando em São Paulo como químico, numa grande empresa chamada Sherwin-Williams, muitos aqui com certeza conhecem. Trabalhou em outras empresas grandes também desse mercado, em São Paulo. E ele era o financiador dos sonhos da minha mãe, principalmente. Porque o meu irmão embarcou, mas não era assim muito a dele, mas ele foi, porque a minha mãe tinha uma influência muito forte sobre ele, e assim foi. E aí a coisa virou o projeto da família. Nós todos, na cabeça de minha mãe, seríamos gestores de um sítio que se transformaria numa fazenda, num grande negócio. Então a minha mãe comprou essa propriedade grande no interior do estado, porque meu irmão estava terminando a agronomia, e lá se foi toda a família, com exceção do meu pai. E na época eu tinha conquistado a minha primeira namorada. Minha primeira namoradinha se chamava Daniela. Aí eu preciso, assim, de uma sonoplastia com vocês aqui, tá bom? De uma mímica aqui. A Daniela era a menina mais linda do planeta Terra. E você diz assim, ó. Eu estava perdidamente apaixonado pela Daniela.
Quando meu pai me disse que eu teria que mudar de São Paulo, lá de Santo André, para o interior do estado do Bauru, no meio do sítio, no meio do nada, no meio do mato, eu entrei em depressão por causa da Daniela. Eu achava que eu ia casar com ela. E eu entrei na mais profunda depressão. Você está rindo? Eu chorava, porque eu queria garota, era ela linda. E a gente, sabe, tinha aquela ideia de que a gente ia se casar e tal. E eu nunca fui um menino assim de muitos namorados, né? Raro, né? Mas é verdade. Eu fui um menino assim de pouquíssimas namoradas. E romper com tudo isso foi muito duro para mim. Foi uma ruptura muito difícil para mim. Eu fiquei longe do meu pai. Fiquei longe da minha namoradinha. Fiquei longe dos meus amigos. Fiquei longe da cultura de um grande centro. E fui para o projeto do coração da minha mãe, que amava sítio. E eu odiava sítio. Horror, asco. Alguém aqui conhece plantadeira manual de milho? Alguém conhece? Sabe o que é? Olha, alguns poucos aliens aqui conhecem. É um mecanismo em que você coloca a semente dentro, faz buraco, abre a semente e cai. 1 quilômetro no sol de meio-dia, assim. E minha mãe dizia, olha meu filho, quantas sementes você está semeando, vai ficar uma carreira de milho aqui maravilhosa. Eu olhava para a cara da minha mãe querendo dar um murro na cara dela. Assim. Isso aqui, nada a ver. Atrás da minha casa, em Santo André, tinha uma pista de bicicross e de motocross. Voava. Quem é que se lembra aqui da BMX? Quem teve uma BMX? Mais de um. E eu voava com a minha BMX, dava aqueles styles e tal. Pá! Quando eu fui para o sítio, a minha mãe disse, não, você tem que aprender a andar a cavalo. Aí eu fui andar numa égua e caí da égua. Só trauma. E eu era um menino que, na época, eu ouvia muito rock and roll. Então, eu era, assim, um pouco estranho. Eu tinha um cabelo grande, andava de preto. E eu era tão esquisito que me deram um apelido. Eu era um monstro. Um monstro chegou, eu era um monstro. Usava aqueles braceletes e tal. E eu conheci um menino que era mais esquisito do que eu, assim, mais estranho que eu. Eu era o monstro e ele era o morto. Então, eu era o monstro e o morto, na cidade de Bauru. Então, nós éramos ETs na escola. E aí, os meninos faziam chamado bullying com a gente, né? Brigavam com a gente e tal. E assim, eu era sempre fui assim, meio esquentadinho, eu batia de volta. E aí os meus pais começaram a ser chamados a atenção na escola, e era só crise, porque quando meu pai vinha de final de semana, quando ele vinha para conversar com a gente, a minha mãe falava assim, olha, Daniel fez isso, e aí o meu pai resolvia a situação. E eu apanhei de cinta, apanhei de fio de ferro, eu tenho assim, pós-doutorado em surra. Não adiantou muita coisa. Então, o clima era sempre muito ruim quando meu pai vinha, apesar de eu continuar amando e o admirando profundamente. E aí o morto apareceu com uma mobilete. Quem se lembra da mobilete, gente? Você teve mobilete? Quem teve mobilete? Eu tenho mobilete. Então, eu pegava a mobilete e ia fazer trilha com o Guilherme. E numa dessas trilhas, porque assim, o meu único amigo era o Guilherme. Era o único. Eu não tinha amigos na igreja metodista que eu frequentava, eu não tinha amigos no colégio, eu não tinha amigos na região rural onde eu morava, era no meio do mato. Só o Guilherme, por causa do mobilete, é que ia me buscar para estar comigo. Meu pai comprou um mobilete para mim e tal. E numa dessas trilhas que a gente fez, o Guilherme apareceu com um montão assim de maconha. E ele disse, pô, estou fumando e tal. Aí eu disse, não, eu já fumava lá em São Paulo. Porque eu não queria perder o meu único amigo. E aí eu comecei a fumar maconha com ele. O Guilherme, ele tinha um cachorro. O Guilherme, que é o morto, né? O Guilherme tinha um cachorro chamado Bambam. A gente escondeu maconha assim no lugar da casa e o Bambam achou a maconha. E aí ele espalhou maconha pela casa toda. Aí o seu Wilson, pai do Guilherme,
saiu catando aquele monte de maconha para todo lado, chorando, desesperada, porque ele nem podia imaginar que a gente se drogasse, fumasse maconha. E aí nós fizemos uma reunião de família. E nessa reunião, muito importante, meu pai não estava. Meu pai estava em São Paulo. Ele não estava num momento muito importante da minha vida, ele não estava lá. E quando o meu pai soube e veio, ele também se entristeceu profundamente. E eu consegui ficar mais ou menos uma semana sem usar maconha. Depois eu voltei a usar, sempre muito mais, até que eu me viciei em cocaína. E fiquei completamente perdido. Daí para frente eu não preciso dar muitos detalhes de como é a vida e a história de alguém que se perde no uso de uma substância tão terrível e tão destrutiva, destruidora. E eu comecei a tomar picadas de cocaína na veia, e nessa época o Guilherme, morto, já não era mais o meu amigo, ele seguiu o caminho dele, ele viu a cena do pai profundamente comovido e parou de usar. Aquilo bastou para ele. Mas eu continuo usando e conheci outras drogas, e aí eu fui inserido numa galerinha assim, da pesada mesmo. E tomando picadas de cocaína na veia, situação gravíssima em casa. Meu pai dizia assim, meu filho, eu me lembro de uma vez em que ele me chamou, ele me disse, meu filho, Satanás fez um trono aqui, ó, dentro de casa. Satanás armou aqui, filho, o quintal dele. Está aqui na sala da nossa casa. Eu estou vendo você morrer, você ser destruído. E a minha mãe profetizava para mim todas as vezes que eu entrava, ela conseguia sentir o meu cheiro. E ela dizia assim, olha meu filho, você tome muito cuidado, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele acaba colhendo, meu filho. Deus não se deixa escarnecer, meu filho. E você foi ensinado nesses princípios. Abre os olhos, meu filho, porque você está indo muito longe. E fui de fato muito longe. Diferentemente do filho aqui do texto, eu não fiz uma saída geográfica e me distanciei geograficamente dos meus pais. A distância estava na minha alma e no meu coração. O que me faz pensar sobre a quantas anda a sua relação com os seus filhos. Será que você consegue acessar o coração deles? E será que eles conseguem fazer o curso de volta? Será que eles conseguem acessar o teu coração? Será que eles conseguem confiar a você segredos? Será que eles conseguem falar dos grandes dramas e dilemas da vida com você? Será que os seus filhos falam sobre sexualidade abertamente com você? Seus filhos falam sobre as dúvidas de fé que eles têm com você? Seus filhos têm poder de abrir o coração, falar dos seus sentimentos? Seus filhos têm o poder de chegar até você e dizer, olha, eu gostaria que a vida fosse diferente. Os seus filhos conversam coisas profundas com você. Eu não sei a quantas anda a sua relação com os seus filhos, e para você, filho, filha, eu não sei a quantas anda a sua relação com os seus pais, mas eu quero crer que no nome de Jesus, hoje é dia de reconciliação e restauração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O texto fala de encontros e reencontros. De uma história muito dolorosa, muito sofrida, mas de alguém que voltou, teve a chance de cair em si e experimentar uma profunda conversão dos seus maus caminhos, confiado, claro, no amor do Pai, que sempre estava lá à sua espera, no seu canto, no seu quarto de oração. E eu quero dizer a você, pai, se o seu filho, se a sua filha está longe, não desista de orar, porque a oração e o coração de Deus, a mão de Deus, o alcançarão, onde quer que ele esteja agora, no nome de Jesus. O seu filho não está no seu poder, mas o poder de Deus o alcançará para a glória dele. De modo que a minha conversão foi construída com muito choro e oração. Oração que Deus levou a sério do dia em que minha mãe disse, esse meu filho será ministro do teu evangelho. Deus levou a sério.
E Deus permitiu, e não apenas que Deus tenha permitido, mas é uma consequência natural das minhas escolhas. O ano era de 1989. E o meu pai e minha mãe me chamaram para uma conversa. Era o auge da epidemia de AIDS, numa época em que AIDS não tinha tratamento, não tinha remédio. E eles me disseram assim: filho, nós temos medo, nós tememos que você possa estar doente. E a gente precisa tomar alguma medida, porque olha os seus braços, tem marcas até hoje. Olha você olha no espelho, como você está, filho. Eu não queria fazer o exame, para saber se eu tinha AIDS ou não. Mas eu fiz o exame. E mais um parênteses aqui, pastor Giovanni. Eu disse do caráter preventivo da toca. Irmão, irmã, é para dizer para o seu filho ir à igreja, não, venha você. E o traga junto, porque naquele lugar que é a toque aqui, milagres de Deus vão acontecer para que tragédias não aconteçam na sua casa, no nome de Jesus. Esse caráter preventivo, para a coisa não acontecer. A história é linda porque o filho louco aqui volta, mas quantas histórias de filhos que não voltam. E é nessa fase também importantíssima da vida, em que a identidade está se constituindo, em que eles estão fazendo ensaios de vida adulta. É uma fase decisiva. Uma conversão na adolescência tem uma chance muito maior e ampla de se consolidar na vida adulta, até que o Senhor te leve, e leve o teu filho, a tua filha. É nessa fase que a escolha pela fé pode determinar, sem dúvida nenhuma, todo o percurso, todo o transcurso da vida. E meu pai e minha mãe, desesperados, me disseram: você tem que fazer o exame. E eu fiz o exame. Mais uma vez, o ano era de 1989, e eu descobri que eu estava com AIDS. Foi um desespero. E quando eu olho para o texto, eu tento olhar para a cena ilustrativa, que não aconteceu de fato, mas ela é ilustrativa de muitos dramas semelhantes, porque parábola não é fábula, é uma ilustração das relações humanas e, ao mesmo tempo, uma tentativa de mostrar, revelar verdades do reino de Deus. Mas eu gosto de olhar, no plano existencial, com os olhos do pai, com o coração desse pai, desesperado porque sabia que o filho poderia não voltar. Deixou ele ir, porque ele tinha que ir. Mas e agora? Meu filho longe. E eu me lembro muito do choro de meu pai, quando ele soube que eu era portador de HIV. E ele me disse: meu filho, se eu soubesse que ficar longe de você pudesse ter gerado tudo isso, meu filho, eu jamais teria tomado essa decisão, porque o meu irmão agrônomo, hoje, é dentista. A gente perdeu milhões de reais no sítio, numa coisa que não deu certo. E só não deu certo porque houve uma tentativa de acerto. Não estou julgando a decisão e a escolha, enfim. Mas assim que aconteceu em casa. E por conta dessa ideia da doença, numa época em que não havia medicamentos, e havia muito preconceito e muita vontade de não dizer para os outros, esconder isso, uma mancha terrível na família. Eu me escondi, meus pais se esconderam, mas a doença começou a aparecer. Eu comecei a ter sintomas, porque eu levantava de manhã e dizia: cara, você está com AIDS, você vai morrer igual o Cazuza. Quem é que se lembra da imagem do Cazuza com AIDS aqui? Era aquilo. Se eu vou morrer. E por essa ideia da morte, comecei a morrer mesmo. Começaram a aparecer sintomas por toda parte do meu corpo, feridas. Eu tinha uma pneumonia muito grave. E então nós descobrimos um centro de tratamento aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu pai me colocou no carro, que a gente veio pela estrada. E eu ainda tinha um baseado de maconha, um cigarro de maconha comigo, dentro do carro.
Nós paramos para almoçar, meu pai me levando lá para aquela casa de recuperação, centro de tratamento aqui no interior do estado. Na época se chamava Projeto Amor, hoje já não existe mais. E então nós paramos para almoçar e eu corri para fumar aquele pedaço de cigarro de maconha que eu tinha. E meu pai olhou assim para mim e falou assim: toma a chave do carro. E aí ele deitou no banco de trás do carro. Eu olhei assim e depois, olhando, né, com outros olhares, tempos depois, meu pai disse assim: vai, dirige o carro, porque se você bater esse carro drogado, você faz um favor, porque você vai matar nós dois, e eu vou me aliviar desse sofrimento. Foi exatamente essa ideia que eu tive quando meu pai disse assim: toma a chave do carro e dirige, depois de eu ter fumado um cigarrão de maconha. E aí nós fomos, chegamos num lugar muito simples, e lá eu entrei. Eu havia ficado em clínicas caríssimas em São Paulo. Imagina, a clínica que eu fiquei em São Paulo eram 2 salários mínimos e meio por dia. Fiquei 38 dias. Eu tinha uma moto CB450, meu pai vendeu para pagar esses dias do meu tratamento. E lá era o extremo oposto, era um lugar super simples, um grande ambiente onde tinha umas camas, tem triliche, tem beliche e tem triliche. E de vez em quando aparecia um possesso endemoniado no 3º andar que caía, embaixo, sem contar barulhos e odores da madrugada num ambiente de 50 homens. Uma selva de cariocas em que esse paulistano foi se abrigar. Mas lá, no momento em que eu cheguei e pus o pé, foi uma experiência muito parecida com a experiência de chegar aqui hoje de manhã. Eu cheguei aqui hoje de manhã, não sei se você sentiu, mas tem uma paz no lugar, não tem? Tem uma paz assim no lugar? Essa paz aí é a presença do Espírito Santo de Jesus. Jesus estava lá. Aquela paz que eu senti quando eu cheguei no lugar, eu nunca senti em nenhuma vivência, nenhuma experiência da minha vida muito louca. E eu quis descobrir o que era aquilo. E aí os meninos me cercaram e tal. Fica aí, Paulista, fica aí. Eu já ganhei o apelido, né? Fica aí, Paulista, Paulista, Paulista. Fui ficando. E numa manhã, o mês era de julho, era bastante frio ali na região serrana. O pastor pregou a mensagem do Evangelho e me disse: se você crer em Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, se você se arrepender dos seus pecados, Ele pode libertar você, transformar a sua vida, fazer novas todas as coisas, devolver você para a sua família, fazer de você um homem de bem. Ele pode todas as coisas, e eu criei, e aqui estou para a glória de Deus, vivo. E se eu estou vivo, Deus está vivo. As porcarias todas saíram. Eu estava com pneumocistose, que é um tipo de pneumonia grave, em quem segundo o Departamento de Doenças Infectoparasitárias do Hospital Escola de Juiz de Fora. Você está na fase terminal de AIDS. Então me deram uma série de antibióticos e tal, e eu me dei muito mal com os antibióticos, passava muito mal no fígado. E lá na propriedade tinha um monte. Você sabe que um monte pode ser qualquer lugar, né, irmão? Um monte pode ser o teu carro, o teu banheiro, a tua sala, o teu ambiente de trabalho. Qualquer lugar pode ser monte, mas lá tinha um monte mesmo. E a gente subia o monte e orava de madrugada lá em cima. E eu orei a Deus, porque saía muito sangue que vinha da secreção, que vinha do meu pulmão. E eu estava com muitas feridas pelo corpo, magro, magro, magro. Mas a oração da minha mãe, lá atrás, Deus estava atendendo. Porque quando eu me converti, eu sabia que Deus havia me chamado e me vocacionado, me separado. E dizia: eu sou teu, Jesus. E nessa subida de monte, como tantas outras na madrugada, eu orei a Deus e disse assim: Deus, eu não peço nem que o Senhor me cure de AIDS. Eu quero que o Senhor me dê um tempo de vida para que eu possa honrar o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe.
Eu desci da oração, já sem febre, que eu tinha uma febre de 38, 39 graus constante. Sumiu a febre. Eu parei de tossir. Na semana, as feridas secaram do meu corpo. E hoje eu estou aqui vivo para a glória de Deus. Mais uma vez. Para testemunhar a você de que Deus pode todas as coisas. Ele pode tratar o seu drama familiar, que não é novo nas Escrituras nem na vida. Onde é que aconteceu o primeiro assassinato, gente? Onde? Na casa de Adão e Eva. Está lá registrado. Primeiro assassinato que se tem notícia, e é dentro de casa que Satanás quer fazer a festa. Mas ele está destruído hoje, em nome de Jesus. Porque hoje é dia de encontro com Deus. Esse Pai ilustrado aqui, amoroso, louco para te encontrar. Louco para celebrar uma festa com você, independentemente de compreensões adversas, porque o menino mais velho acha ruim. Ele leva carinhosamente do pai uma explicação. Você tem teu irmão, ele estava morto. O teu irmão estava morto quando ele saiu daqui com o bolso cheio de dinheiro. Ele já estava morto. Ele saiu daqui morto. Estava esperando o caixão chegar. Então se alegre, porque era justo que ele estava morto e ele reviveu. E hoje é dia de Deus ressuscitar e reviver histórias dessa noite, dessa manhã. Aqui. É dia de Deus fazer isso no seu drama, na sua vida. Eu vou pedir a você agora que feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Deus falou com você, querido, querida. Você pai. Você filho. Será que hoje, nesta manhã, você caiu em si? Nossa! Deus me trouxe luz hoje. Será que Deus ministrou seu coração? Você quer se reencontrar com seu filho? Você, filho, filha, você quer se reencontrar com seus pais? Voltar-se para eles? Porque Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não haja maldição sobre a terra. Então hoje é também dia de quebra de maldição, de destruição de coisa maldita, para que a bênção de Deus impere na tua casa, em nome de Jesus. Hoje é dia de quebrar esse negócio podre. Quebrar. Eu estou ministrando ao coração de famílias aqui, nessa manhã. Então, se Deus ministrou seu coração, você quer essa restauração, esse reencontro, essa reconciliação, essa coisa doce, suave, essa festa, essa celebração, esse banquete. Deus ministrou seu coração. Você, pastor, Deus falou comigo nessa manhã. Queria que você fizesse um gesto muito simples. Você levantasse a sua mão assim, nós vamos orar pela tua vida. Deus falou com você, levanta a sua mão. Você quer receber oração? Deus falou com você coisas específicas. Eu vou pedir para que todos se levantem. E você, quem Deus ministrou, quem Deus falou, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A gente vai ter um tempo com você aqui. Quero chamar o pastor Giovanni aqui. Enquanto você vem para cá. Não fica com vergonha, não. A família é grande, mas é uma família. Eu fiz isso tantos anos atrás e vim e apresentei os meus dramas a Deus, as minhas histórias, as minhas dores. Vem para cá. Você, filho, filha, Deus falou com você, vem cá. Será que você também precisa se arrepender de algumas posturas suas? Vem para cá. Olha, tem lugar aqui, você pode subir aqui pela escada, aqui, ó. Pode chegar mais para cá, para dar espaço para as pessoas. E eu vou pedir ao pastor Giovanni para que faça a conclusão desse momento. A festa do ministério que Deus deu a ele. Para ele ter essa oportunidade também de ministrar o seu coração. Vem para cá.
Deus está falando com você, olha, vamos chegar aqui para os andares? Pode chegar aqui, ó, para essas escadarias aqui, isso, para mais gente poder chegar. E nós vamos orar ao Senhor. Amém. Você que está aí no corredor, tem muita gente chegando ainda. Você pode chegar aqui um pouquinho mais para o lado, pessoal. É legal ter as pessoas aqui na frente, porque isso é mais do que às vezes um ato, né? Requer muita coragem você se expor de forma pública, anunciando que você está totalmente dependente diante daquilo que foi falado e que essa palavra tocou no seu coração. A gente precisa de muita sensibilidade para discernir isso, essa coragem de sair do seu lugar. Então, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, pedimos a Tua presença nesse lugar. Você já está nesse lugar, mas a gente pede a Tua intensidade, a Tua ação agora de forma poderosa. Há filhos Teus aqui que precisam de reparação nas suas vestes, vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Tu sabe que há feridas ainda antigas no coração, há mazelas na alma que ainda perpetuam e vêm como fantasmas na vida de muitos que aqui estão. Mas nessa manhã, pela sua infinita misericórdia, pela palavra revelada e aplicada, pela coragem de sair do seu lugar, pelo toque, o convencimento do Espírito Santo no seu coração, pelo que foi outorgado por meio da cruz do Calvário, do sangue de Jesus Cristo, que purifica, lava e quebra todas as cadeias, esse escrito de dívida, esse pecado, dessa iniquidade. Eu vos falo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo na tua vida, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram. Que haja restauração, que haja renovo, que haja cuidado, que haja graça, que haja transformação. Sim, Deus, em nome de Jesus, reconecta famílias, reconecta pai, mãe, reconecta filhos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Trabalha na aliança da Tua graça, em nome de Jesus. Eu não me vejo sem Tua presença. Sim, Deus, é sobre esta graça, é sobre esta graça, é sobre este sangue. Ah, Senhor, se na antiga aliança os nossos pecados se resolviam com sangue de animais, quem dirá agora na nova aliança que por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, e é pelo sangue, Pai, é somente pelo sangue de Jesus, não é sangue de animais. Nós não precisamos mais disso. Mas um dia o seu Filho morreu a nossa morte para a gente poder viver a sua vida. A vida do Senhor recaia sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que aqui estão. E nós oramos assim em nome de Jesus Cristo, ressurreto, todo-poderoso, a qual nós aplaudimos e glorificamos o Senhor.